Nesse vídeo eu vou deduzir a equação de onda na corda. Então imagina que eu tenho uma corda amarrada aqui, imagina que a corda é rosa, eu tenho um poste verde aqui, outro poste verde, eu crio um pulso e esse pulso sai propagando para a direita com uma velocidade v, característica do meio onde que se propaga, que é a corda. Então dá um zoom aqui nessa região aqui da corda. Como que eu vou enxergar a corda? Eu vou enxergar a corda como uma coleção de massas conectadas por molas ideais. Então cada uma dessas massas aqui, ela vai ter um valor de massa ΔM. Eles estão distanciados as massas por uma distância ΔX na condição de equilíbrio da corda. E a distância que ocupa uma dessas massas também é ΔX. É só você deslocar aqui a régua, você vai ver que a massa também ocupa um comprimento ΔX. Tá, o que é importante aqui definir? A mola relaxada, essas molas relaxadas, teriam um comprimento L0. Quando eu estico a corda no poste, eu crio uma tração de fundo, eu crio uma tensão de fundo na corda. Isso quer dizer que a corda, a distância entre as massinhas, aumentou de L0 para ΔX, que é a posição final com a corda relaxada, com Y igual a zero. Quando a onda estiver passando, essas massas vão se mover em Y. Eu estou estudando aqui a propagação de ondas transversais na corda. Quando elas se moverem em Y, as molas vão esticar por um Lzinho, né? Vão para um comprimento final Lzinho. Ou seja, esse Lzinho é o valor do comprimento da mola quando o Y da mola for diferente de zero, onde eu estou marcando Y igual a zero, a posição de equilíbrio aqui. Então, analisando a força aqui sobre essa massinha, a força para a direita vai depender da diferença ΔY entre as duas massas, né? E vai estar associado com o comprimento final da mola. Então, aplicando a lei de Hooke, eu vou ter que a força aqui para a direita, devido a essa mola, agindo sobre essa massa, que eu pintei de vermelho aqui, vai ser a constante da mola, vezes o comprimento final, menos o comprimento relaxado dessa mola. Daí eu posso separar em dois termos essa força aqui para a direita. Eu posso separar num termo, eu posso somar e subtrair ΔX aqui. O termo que está subtraindo ΔX, esse termo vai ser igual a zero quando ΔY for zero. Ou seja, quando as massas estiverem na horizontal na posição de equilíbrio, o L vai ser igual ao ΔX. Então esse termo vai ser zero. E esse termo aqui vai ser constante para a propagação da onda. Esse termo aqui é o quanto que tem uma tração de fundo, uma tensão de fundo. Ah, importante, tração é newtons, certo? Tensão é newton por metro quadrado. Ok? Eu estou usando indistintamente aqui tração e tensão, mas eu acho que você está entendendo. Então, quando eu estico a corda para amarrar no poste, já surge essa tensão de fundo. Ok? E essa tensão aqui só vai aparecer, esse termo aqui só vai aparecer quando estiver passando a onda. Então, essa é a força para a direita. Eu vou ter um outro termo de força para a esquerda. Então, olhando aqui, eu vou ter um outro termo de força para a esquerda devido a essa mola que está na esquerda. Então, eu estou vendo as forças que agem sobre essa massa ΔM. Eu tenho sobre essa massa ΔM uma força para a direita e uma força para a esquerda devido aos vizinhos deles. Isso quer dizer que a força em Y total que age sobre essa massinha, a força em Y, vai ser a componente da força para a direita em Y, que eu vou multiplicar pela tangente desse ângulo θ aqui, e a tangente desse ângulo... Tangente não, perdão, seno. E o seno desse ângulo θ aqui vai ser o ΔY dividido por L à direita. E tenho que subtrair, porque a direção está na direção contrária, tenho que subtrair a força aqui, que essa mola da esquerda está fazendo, vezes o seno aqui, vezes o ΔY sobre L, que vai dar a componente da força à esquerda em Y. Esse termo aqui, certo? Esse termo aqui, ele vai ser igual ao quê? FD, que estava aqui, FD, que é tudo isso daqui, que é KL menos ΔX. Quando eu divido isso daqui por L, FD dividido por L, vai dividir esse L aqui, vai aparecer um 1 aqui.
E quando eu dividir o ΔX por L, vai ficar ΔX sobre L. E vai me sobrar esse ΔY, que está aqui. Então, todo esse termo aqui, ele representa essa componente dividido por L multiplicado por ΔY. E esse termo aqui é constante, a tensão de fundo. Ele vai ficar simplesmente multiplicado por ΔY sobre L. Tá, qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato para eu simplificar essa expressão, eu tirar alguma informação útil, é expandir o 1 sobre L, que aparece nos dois termos, expandir o 1 sobre L através de binômio de Newton. Olha lá no Wikipedia, lá, binômio de Newton. Binômio de Newton. A gente já usou em cálculo 1 isso, né? A gente usa isso desde a física 1, desde o primeiro período. 1 sobre L vai ser L elevado a menos 1. O L, certo, sai desse triângulo retângulo aqui, é o ΔY quadrado mais ΔX quadrado, tira a raiz. Então, como está menos 1, fica menos meio aqui no expoente. Eu tiro o x da raiz, então vai aparecer 1 sobre x. E faço a expansão desse termo aqui para ΔY menor do que ΔX. É importante essa consideração porque senão essa expansão diverge. Daí quando eu faço essa expansão aqui, o primeiro termo é 1, o segundo termo vai cair o meio na frente, menos meio na frente, e repito esse termo. Então tá, essa vai ser a expansão de Newton, expansão do binômio de Newton desse termo. Só que 1 sobre L é 1 sobre ΔX vezes esse termo. Então eu passo ΔX multiplicando e descubro que o ΔX vezes L é tudo isso daqui. Onde esse termo aqui, eu não expandi a série até o infinito. Eu falei que o próximo termo é da ordem de ΔY sobre ΔX elevado à sexta. Fantástico. É muito importante notar aqui, como eu tinha falado antes, que a força que está ali surgindo na mola, na verdade ele está associado com a tração, a tensão. A tensão é o módulo de Young, o quanto que o pedaço de matéria esticou, dividido pelo comprimento relaxado do pedaço de matéria. Aqui é a área da seção transversal. Como a força é igual a K vezes ΔL, eu percebo que o K que eu estou usando aqui nessas equações, esse K, na verdade ele é a área da seção transversal, o módulo de Young e o pedaço de comprimento relaxado, certo? Então é daqui que eu tiro o K, se eu for usar, mas não vou usar, relaxa. Tá. O importante é que o ΔX sobre L dá essa série aqui, que vai ter um termo unitário, um termo que depende de ΔY por ΔX ao quadrado, mais um termo que depende por ΔY por ΔX à quarta, e assim vai, tá? Onde eu estou truncando aqui com a ordem de ΔY por ΔX à sexta. Daí eu vou utilizar isso daqui para substituir aqui na força. Substituindo aqui nesse termo e nesse termo, eu vou obter essas expressões aqui embaixo. Então, o termo da força em Y, desse termo aqui à direita, ele vai ser o ΔX sobre L, vai ter o 1 menos o termo ao quadrado mais o termo à quarta. Esse 1 vai cortar com esse 1 e vai sobrar só o termo ao quadrado mais o termo à quarta mais o termo de ordem à sexta. Certo? Aqui não tem um termo subtraindo 1. Então, quando eu substituir, continua aparecendo o 1 aqui. Daí vai aparecer 1, um termo ao quadrado, um termo à quarta, um termo à sexta, certo? Da ordem. Isso tudo aqui é só a expansão à direita. Então, de um lado só, reordenando os termos, eu vou ter que a força em Y vai ser um termo que vai depender da tensão de atração de fundo, vezes esse ΔY por ΔX, mais o próximo termo, se eu multiplicar por ΔX e multiplicar por ΔX aqui, eu vou ter esse termo K ΔX, e eu vou ter aqui um termo com ΔY por ΔX a terceira, certo? Que eu vou juntar com esse termo aqui com a terceira. Então o próximo termo da série aqui da força vai ter um termo ΔY por ΔX a terceira. Daí pegando o próximo termo, que está a quarta aqui, com esse ΔY ΔX, vai ficar a quinta. E assim vai minha série infinita. O que eu faço com essa série infinita? Não faço nada, né? Não faço nada. Porque fica muito complicado. Você já percebeu que no final das contas eu só vou pegar o primeiro termo. Mas antes de pegar o primeiro termo, vamos somar dos dois lados. Então eu vou ter a força dos dois lados. Eu estava considerando só do lado direito. Somando dos dois lados,
eu vou ter a força em Y, vai ser um termo de tensão à direita, que é positivo, com um termo de tensão à esquerda, que vai ser negativo, mais um termo de ordem que está ΔY por ΔX, a terceira, onde eu vou desprezar esse termo para pequenas oscilações. Então, para pequenas oscilações, só vou pegar esse termo aqui. Daí tá, quando que esse termo aqui vai contribuir? Quando a amplitude da minha oscilação for alta, quando o ΔY não for muito menor do que o ΔX. Eu só posso desprezar esse termo quando isso valer. Se a amplitude da minha oscilação lá da minha onda estiver muito alta, a inclinação, né, o ΔY ΔX estiver muito alto, eu vou ter que considerar esse termo, e esse termo vai incluir um fator anarmônico na minha onda. Eu vou ter efeitos de dispersão. Isso vai ser muito mais complicado, eu só vou conseguir resolver computacionalmente. Mas tá, pegando só o primeiro termo da força, eu multiplico aqui por ΔX e ΔX aqui, certo? É isso que eu faço mesmo, Daí eu vou ter que a diferença, a ΔY ΔX à direita menos ΔY ΔX à esquerda, isso daqui é a derivada, eu estou tirando a diferença das derivadas. Diferença das derivadas dividido por ΔX, você percebe que é a derivada segunda, certo? Então isso tudo aqui dividido por ΔX derivada segunda, eu vou ter o ΔX vezes a tração de fundo, vezes a derivada segunda. Essa é a força que está agindo sobre minha massinha, que está sobre a ação dos vizinhos, certo? Essa vai ser minha força resultante em Y. E se essa é a causa, devido à posição dos vizinhos, o efeito é a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração, onde eu estou vendo só o movimento em Y. Passo esse ΔX dividindo, vou ficar ΔM por ΔX, que é a densidade linear da minha corda na condição de equilíbrio, quando ela estiver com todos os y iguais a zero, né, depois que ela já estiver amarrada. Portanto, para pequenas oscilações, substituindo aqui, eu vou ter que a tração de fundo vezes a derivada segunda em y no espaço é igual à densidade linear da corda vezes a derivada segunda em y no tempo, onde y marca a posição das minhas massinhas em relação à posição de equilíbrio com a corda esticada na horizontal. Passo essa tração de fundo dividindo, passo esse termo para a esquerda e repara que olha como ficou a forma dessa equação. Valendo um abraço, Essa é a equação que saiu da corda para pequenas oscilações. Essa é a equação de onda ideal. Compara as duas, você vai concluir que a velocidade de propagação na corda vai ser raiz da tração de fundo dividido pela densidade linear na corda. É bem confuso, né? Toda essa dedução aqui. Tenta pegar um caderno e tenta repetir ela uma vez na vida, certo? Você não vai se arrepender, principalmente se você for trabalhar com simulações computacionais. Essa expansão aqui, você vai usar os termos não lineares para achar os fatores de dispersão na sua corda, isso é importante. Mas aqui o objetivo desse vídeo era só calcular a velocidade de propagação na corda, onde a tração de fundo é dada em newtons e a densidade linear é dada em quilogramas por metro.